Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos começando mais um programa Transformação e é uma alegria poder entrar em sua casa novamente. Hoje recebendo o pastor e psicólogo Nelson Ruela. Seja bem-vindo. Para mim é um privilégio estar com vocês novamente, poder adentrar a sua casa. Tenho certeza que nós teremos hoje um bate-papo bem interessante aqui. Nelson, nós já falamos sobre esse tema no programa anteriormente, mas é importante nós frisarmos porque é um tema que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e se nós não nos atentarmos, nós somos tomados a cair no vício. E o tema do programa de hoje é procrastinação. Afinal de contas, explica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que é procrastinar? Procrastinar é quando você começa a deixar as coisas para depois, ou empurrando e retardando, algo que você precisa, algo que tem que ser feito hoje. Você é o famoso, no ditado popular, empurrar com a barriga. Você vai deixando e acaba não atingindo seus objetivos ou concluindo com aquilo que você precisa fazer. Uma boa definição de procrastinação é a arte de deixar para amanhã. Ou seja, não, amanhã eu resolvo, não, amanhã eu penso nisso. E a gente vai protelando, procrastinando, adiando e parece que nós nos tornamos especialistas em deixar para depois. E isso é um caminho muito perigoso, porque às vezes nós vamos adiando decisões pontuais que precisávamos tomar hoje e amanhã as implicações que esse adiamento, as implicações que ele trará podem ser terríveis e até mesmo no sentido de não conseguirmos reverter o quadro negativo. Algo que nós podemos levar em consideração, todas as pessoas, se não viram um noticiário ou acompanharam um filme que mostra qual é o dia a dia da Bolsa de Valores, principalmente americana, percebe naquele ambiente que quanto as empresas elas vão tendo aí seus ganhos e perdas e as pessoas vão comprando imediatamente ou vendendo as ações, porque elas sabem que se um minuto depois tudo pode mudar. Muitas pessoas vão deixando as decisões para depois, não vão tomando, não vão alcançando seus objetivos e com o tempo essas implicações elas passam a ser tão reais que muitas pessoas passam a perceber. Quem nunca fez ponderou em si mesmo ou refletiu o seguinte: eu nunca concluí nada na minha vida. Então, às vezes a pessoa, ela começa o dia animada, cheia de energia, começa o mês, ou começa a semana, segunda-feira, ou começa o ano, dia 1º de janeiro do ano que se inicia, com energia, animada e cheia de expectativas, cheia de ânimo, mas aí vem uma situação ou outra que é normal na vida, um problema ou outro que é normal, porque às vezes o que parece é que as pessoas elas acham que para viver feliz não podem ter problemas. E pelo contrário, os problemas fazem parte, os impedimentos são naturais, as barreiras acontecem mesmo, e o que nós precisamos de forma pontual é entender que aquilo que tem que ser feito hoje é para o hoje. Certa vez Jesus falando sobre a ansiedade, e ele fala: não vos preocupeis com amanhã, basta ao dia o seu próprio mal. Então tanto a ansiedade, que é excesso de futuro, quanto depressão, que é excesso de passado, são prejudiciais. Mas também não adianta a gente abrir mão do hoje
com as decisões que a gente precisa tomar, com as escolhas que precisam ser feitas, com a postura que precisa ser tomada, porque tudo trará uma consequência para a nossa vida. E às vezes, como eu disse há pouco, as consequências são pesadas. As consequências elas são pesadas e elas têm a face das decisões que nós deixamos de tomar ou das decisões errôneas que nós tomamos. Se a gente for levar em consideração, até mesmo esse texto bíblico que foi citado, quando Jesus fala sobre nos preocuparmos com o mal de cada dia, não nos preocuparmos no que vamos vestir ou o que vamos comer. Na verdade, Jesus não está trazendo uma mensagem do carpe diem para a pessoa, aproveite o hoje. Ele está trazendo uma mensagem que entenda que o hoje ele tem as suas implicações pessoais, o hoje ele tem o seu mal, o hoje tem os seus benefícios. Não adianta eu sofrer por antecipação, não adianta eu decidir por antecipação. Existem algumas situações que elas devem ser tomadas hoje. Por exemplo, a não ser que você faça uma dieta, é claro, mas você não falar, não, hoje estou com preguiça, então vou deixar para almoçar e jantar amanhã. Não, você necessita do alimento diário. Então, se esse alimento diário, se o seu organismo pede esse alimento diário, a sua vida também pede decisões diárias. E sim, toda procrastinação, querendo ou não, é um atraso. É um atraso da nossa vida. Nós atrasamos um processo, nós até mesmo retrocedemos ou ficamos estagnados. Então, eu quero te convidar, telespectador, a pensar um pouquinho o que em sua vida você tem adiado. Quais são as decisões importantes que você precisa tomar? Você não precisa esperar a próxima segunda-feira, você não precisa esperar o início do mês, a virada do ano. Tem decisões que é para o hoje. Hoje nós precisamos tomar. E assim, Nelson, nós entendemos que nós não podemos fugir das responsabilidades. Quando nós somos criança, queremos crescer e nos tornarmos adultos, mas quando somos adultos, queremos ser criança novamente, não queremos ter responsabilidade, compromisso, não muitas vezes queremos tratar com a seriedade que requer de nós. E a vida, ela é única. E cada decisão que nós tomamos implica em diversos desdobramentos. E às vezes a pessoa pode pensar assim, não, mas eu não tomo decisão. Isso é uma decisão. O estar em cima do muro é uma decisão. O talvez é uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Tudo é uma escolha. O negligenciar, né, é uma decisão. Como foi citado, nossa vida ela é marcada por etapas. Né? Pessoa, se a gente fosse fazer aquele resumo bem breve, a pessoa nasce, ela cresce, ela casa, ela tem a sua prole, ela envelhece e com isso ela vem a padecer, ela acaba falecendo. Mas, até para quebrar o gelo, procrastinar no nosso dia a dia é mais ou menos como aquele primo seu ou aquele seu amigo que já namora há 12 anos, né? A jovem, a sua namorada, ela vive sonhando com um noivado, não é nem com um casamento. Ela quer o noivado, ela quer mostrar para as pessoas, mas a pessoa vai adiando. Ela vai empurrando. Quando ela percebe, ela está casada, ela já está casada e não sabe, né? Um pouco mais, assim, bem para quebrar o gelo, mas para você entender bem o que acontece. Com isso, ela acaba queimando etapas, com isso, ela acaba adiando os seus sonhos, ela acaba tendo essas implicações negativas sendo transferidas para a vida do seu próximo. Procrastinar realmente é retardar e muitas vezes não retardar só a nossa vida, retardar também a vida daqueles que nos cercam. Bom, Nelson, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos logo. Fique por aí. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado e inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Transformação, falando hoje sobre procrastinação. Nelson,
A Universidade do Colorado fez uma pesquisa, um estudo, e ela notou que tanto a procrastinação quanto a impulsividade estão ligadas a questões genéticas. E quando a gente faz uma análise histórica da humanidade, a gente percebe que o homem lá atrás, ele era o quê? Ele era sedentário, no sentido de se preocupar com o agora, né? Os índios, toda a cultura indígena, a preocupação era para o hoje. O indígena não tinha preocupação do acumular, do pensar no futuro, do construir para daqui 10, 20 anos. Hoje tudo mudou, né? Hoje nós temos aí uma preocupação, nós jovens, né? Eu me considero jovem ainda, você também, né? Quantos anos? 39? Nós estamos na mesma faixa etária dos 30, na casa dos 30. 39 anos? 30, vamos ficar no 3.0. Então nós estamos novos ainda e com 30 anos e jovens com 18, 19, 20 e poucos anos preocupados já com a aposentadoria, né? Nós estamos aí nesse momento em que o governo federal está lançando o projeto da reforma da Previdência. Isso, por um lado, é positivo, sim. Eu vejo que os extremos, eles não são bons, nem aquele que não se preocupa a ponto de se organizar, mas também aquele que se preocupa demais é preocupante, né? Agora, o equilíbrio, ele é fundamental. Nós precisamos viver o hoje, tomando as decisões que o hoje nos exige, mas nós precisamos ter uma visão para o futuro, né? Uma visão para o amanhã, né? Aonde chegaremos, como chegaremos. E nesse ponto de vista, nós precisamos trabalhar algumas áreas da nossa vida, não procrastinarmos decisões. Vou dar alguns exemplos. Primeira área, a área física, a vida humana mesmo. Quantas pessoas esperam perder a saúde para correr atrás? E a grande verdade é, nós não podemos procrastinar, esperar a enfermidade, o problema, alguma doença chegar para a gente cuidar do corpo. Essa preocupação tem que ser para o hoje. Nós temos que estar atentos, porque da mesma maneira que um veículo, um bem material, qualquer tipo de bem material, ele se desgasta, assim é como o nosso corpo. O ser humano já nasce morrendo, né? A partir do momento que ele nasce, ali o seu dia a dia, a sua conduta vai o credenciando ou o levando a essa possível morte iminente depois de anos. E algumas pessoas, como você disse, elas esperam estar na mesa na cama de um hospital, elas esperam se encontrar em uma situação difícil, hábitos alimentares, alguns vícios, né? Um estilo de vida boêmio, né? Como se dizia antigamente, né? A pessoa mais entregue à noite, aos prazeres, né, dessa vida, não só prazeres positivos, mas como negativos. Isso tudo vai implicando. Então vamos lá, né? A questão você disse da alimentação saudável, isso é muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que nós vamos para a internet, os programas televisivos têm falado bastante sobre uma boa alimentação, os nutricionistas estão aí sempre ensinando aquilo que se deve comer, aquilo que se deve evitar. Dos piores dos alimentos do mundo, eles falam que o refrigerante é um dos piores. E não apenas refrigerante, tudo aquilo que está em excesso, doce, açúcar em excesso, sal em excesso. Então, nós não podemos esperar chegar nos 50 anos, mesmo porque aquilo que os nossos pais, avós vieram a sentir com 50, 60 anos, hoje a geração já adiantou o processo. Hoje, com 20 e poucos anos já está sentindo, 30 anos já está sentindo, né? Então, assim, precisamos mudar a alimentação enquanto estamos novos, para o nosso organismo não ser deteriorado de uma forma tão drástica. Além de uma boa alimentação, a vida esportiva ela é muito importante. Não apenas por um hobby, mas pela questão de ser algo saudável para o organismo. A atividade física ela não só o organismo, principalmente o organismo, mas ela promove hoje algo que quase não se tem no nosso dia a dia, que é essa interação social. Você acaba trabalhando a sua questão física, mas também trabalha a sua questão cognitiva, a sua questão emocional, o relacionamento interpessoal. As pessoas estão convivendo mais. A prática do esporte até mesmo alivia o estresse do dia a dia, isso, né? Disciplina o indivíduo, né? Traz para o indivíduo uma noção de regras básicas de conduta. Então, depois de um dia de trabalho cansativo, enfadonho, você praticar um exercício, né? Ir à academia, praticar uma atividade física é muito importante. Você tem praticado alguma atividade física? Olha, eu atualmente, o futebol, né? Atualmente não, nunca mudei. Eu acredito que o futebol, né, pelo menos aí 2 vezes por semana. Agora, algumas semanas a gente consegue 1 vez por semana.
acredito ainda que tem sido falho, porque eu creio, por conversar, por ter amigos educadores físicos, a atividade física constante, ela tem uma tendência positiva. Jogar bola uma vez por semana, eu vou a um futebol uma vez por semana. Muitas vezes até isso, a gente não faz um alongamento, não faz um aquecimento antes de jogar, chega e joga de qualquer maneira. Uma atividade física constante, por exemplo, uma caminhada, quem gosta de correr, né? Correr, natação, uma musculação 2, 3 vezes por semana, eu acredito que esse é o ideal de uma atividade física positiva. E nós temos que tomar cuidado porque normalmente a pessoa chega em casa depois do dia de serviço e naturalmente o corpo pede o quê? Pede sofá, pede cama, pede comida, pede televisão, pede internet e nada disso o que pode ajudar, pelo contrário, isso pode piorar a nossa realidade. Então nós precisamos forçar um pouco, forçar a nossa vontade, forçar o organismo. Muitas vezes as pessoas querem só fazer aquilo que querem e nem sempre o querer é sinônimo de ser algo positivo. Então a gente tem que forçar um pouco, forçar a prática do exercício físico, desde os mais novos até os mais velhos, né? A gente passa na praça ali à tardezinha, sempre a gente vê pessoas mais velhas ali fazendo os exercícios físicos, caminhando, indo para o parque de exposição, também indo para o hospital municipal. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas fazem essa prática do esporte. Agora tem uma faixa etária ali, ó, dos 30 aos 40 e poucos anos, que às vezes a pessoa acomoda. Então, às vezes está trabalhando demais, problema de saúde está lá na frente, a vaidade da juventude passou um pouco. Então, esse comodismo, ele é muito preocupante. São os 10 anos, né, de fator de risco, né, dos 30 aos 40 anos. De fato. Então, nós precisamos o quê? Tomar decisões importantes. Não vamos esperar uma enfermidade chegar, um problema de saúde chegar para a gente correr atrás. E essa procrastinação, eu vejo que ela tem um aliado muito grande, uma aliada muito grande no nosso dia a dia, que é a desorganização do ser humano. A pessoa, nessa correria, nós estamos numa cidade de interior, a gente quase não vive isso, praticamente a maioria das pessoas almoçam em casa. Mas imagine uma cidade grande, o indivíduo que não tem hora para almoçar, ele não tem hora para tomar um café, ele não tem hora para chegar em casa, ele chega em casa, ele não tem tempo com a família, ele não tem tempo com os filhos. Existem questões que nós vamos procrastinando que elas não são decisões diárias, mas elas são necessidades diárias. A atenção aos filhos, a atenção ao cônjuge, a atenção pessoal, você estar atento a você enquanto indivíduo, a vaidade, higiene, tantas outras coisas que as pessoas vão procrastinando sem perceber. Eu poderia até criar uma expressão que seria o que? Os hábitos de procrastinação, né? Ou hábitos procrastinados, que as pessoas vão pegando aqueles hábitos e vão empurrando. Quando elas se dão por conta, aqueles hábitos já se tornaram comuns na vida delas. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, estarmos atentos com a gente mesmo. O ser humano tem uma mania, Nelson, de julgar o outro. A gente fica querendo julgar, condenar, criticar. E o que a gente precisa aprender é sempre fazer esse autoexame. A Bíblia ela é muito clara, né? Dizendo que examine-se o homem a si mesmo. Essa autoavaliação ela é muito importante. E ela não pode acontecer uma vez ou outra, ela tem que ser algo contínuo. Constante. Todos os dias nós precisamos reavaliar a nossa postura, como nós temos sido, como nós temos agido em todas as áreas. Mas nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos logo logo. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Transformação, falando sobre procrastinação. Nelson, é interessante que há um estudo que diz que o costume de adiar
de procrastinar acaba gerando na pessoa mais dores de cabeça, de estômago, ficam doentes com uma frequência maior e até mesmo ficam doentes com resfriados ou gripes, porque o sistema imunológico fica mais frágil, porque a pessoa ela fica frustrada com ela mesma, fica decepcionada. E aqui está uma questão importante, porque muitas vezes estamos procrastinando decisões emocionais. E aí vem a questão que quando vem a frustração por não ter tomado uma decisão a tempo e a hora, a gente fica arrebentado emocionalmente. E você, como especialista que é, sabe muito bem dessa questão. Uma pessoa emocionalmente fragilizada, a enfermidade toma o físico e ela não consegue romper na vida. Esses embates emocionais, eles tendem sim a ter uma sintomatologia que é gerada no físico, a pessoa acaba trazendo para fora aquilo. Quando você começou a citar sobre enxaquecas, aí eu percebi que na citação não tem, mas poderíamos acrescentar a insônia, poderíamos acrescentar os problemas gastrointestinais, né? A gente poderia acrescentar distúrbios de alimentação. Todos esses distúrbios e problemas, eles advêm da nossa ansiedade. Uma pessoa que procrastina, ela deixa para amanhã. Quando no amanhã eu tenho inúmeras outras situações que eu deixei de lado para resolver e eu preciso solucionar todas de uma vez, a ansiedade aumenta. Com isso, eu acabo tendo esses sintomas, eles começam a aparecer. As pessoas às vezes não entendem. Nossa, mas eu sinto uma enxaqueca, já tem tanto tempo que eu tenho esse problema, vou ao médico, o médico não consegue uma solução. Possivelmente tem um fator emocional ligado. E aí vem o quê? Falta de perdão. Às vezes ficamos cheios de mágoas, ressentidos e vamos adiando o perdão, vamos adiando a humilhação. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A pessoa ter a humildade de chegar na outra e falar, olha, eu errei, eu falei o que eu não devia, eu agi de forma arbitrária, eu vim aqui te pedir perdão, eu vim aqui te pedir ajuda, eu vim aqui dizer que você é especial, que eu não posso viver longe de você, me perdoa. Isso é remédio para a alma, isso cura a nossa alma. As pessoas vão permitindo que essas sementes, né, a própria palavra de Deus, ela fala sobre as sementes de amargura, elas vão tomando o seu lugar e elas vão produzindo seus frutos durante o dia a dia, né? Existem pessoas que você passa 15 minutos com elas, você percebe uma pessoa melindrosa, uma pessoa rancorosa, e todas essas obras da carne, essas vivências, né, negativas, elas vão sendo trazidas lá do passado, né? Fazer essa autoanálise que a gente citou é algo extremamente importante para conseguir cortar o mal pela raiz. Então, vamos deixar de procrastinar decisões emocionais, vamos perdoar, vamos liberar pessoas em nossas vidas, vamos amar mais as pessoas, nós não sabemos até quando nós as teremos em nossas vidas. Então vamos beijar enquanto é tempo, abraçar enquanto é tempo, falar do amor que nós temos enquanto nós temos, porque no dia que a pessoa morra e acabou, aí já não tem mais a oportunidade. Agora, Nelson, outra área em que as pessoas procrastinam muito é a área da vida com Deus. Normalmente, o jovem fala assim, não, agora eu estou estudando, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que estudar e tal, beleza, passou na faculdade. Não, agora na faculdade eu estou apertado, aí termina a faculdade, não, agora eu estou no início da minha carreira, tenho que trabalhar muito, agora não dá para dedicar a Deus. Sempre para amanhã. Aí começa a trabalhar, aí de repente, não, agora eu vou casar. Casou, agora tem filhos, agora não dá para servir a Deus, não dá para buscar a Deus. Aí chegam os netos, agora eu tenho que cuidar dos netos. Aí os netos crescem ou nesse período, agora eu não tenho mais saúde. Ou seja, sempre vão empurrando, sempre vão adiando a decisão que precisam ter. E nós passamos por quase todas essas fases que foram citadas. Eu tenho a minha filha, não tenho, né, netos ainda, obviamente, mas passei por essas fases servindo a Deus. E que privilégio poder servir o Senhor e perceber que as decisões por Ele, todos os dias nós temos decidido por Jesus. Engraçado, né? Nós aqui falando sobre procrastinação, sobre procrastinar a nossa vida com Deus. Ontem nós tivemos uma célula, né? Um estudo maravilhoso, e nós falamos sobre isso, sobre essa urgência de Deus na nossa vida, né? E quando nós citamos ali sobre isso, inúmeras pessoas
realmente testificar e falar, olha, 10 anos atrás eu tive a oportunidade de estar me envolvendo mais com a palavra de Deus e eu não quis. 5 anos atrás, 1 ano atrás, alguns meses atrás. Perceba, você na sua casa, tem certeza que não é a primeira vez que alguém fala do Senhor para você, não é a primeira vez que alguém apresenta o amor de Cristo para você. Eu tenho certeza que algum tempo atrás na sua vida você teve uma oportunidade que você não agarrou da maneira coerente. Então, você não pode procrastinar essa decisão. Quanto mais você procrastina essa decisão, menos tempo você tem para fazer por ele. Sim, e nesse sentido, a gente precisa tomar decisões. Qual a decisão? Não, eu preciso me envolver, eu preciso servir, eu preciso ajudar as pessoas. Então, você que é católico, procure o padre na sua paróquia, procure uma pastoral para você servir. Você que é evangélico, procure seu pastor, procure sua igreja, se envolva. Não seja apenas um frequentador, né? Frequentar não significa muita coisa, a gente tem que estar envolvido com Deus, caminhando com Deus, lendo a Bíblia, orando, servindo. A nossa cidade tem 2 abrigos, o abrigo de crianças, o abrigo de idosos. Nossa cidade tem clínicas terapêuticas. Então, assim, a gente pode servir de alguma forma. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer. A gente não precisa esperar, porque se a gente for esperar tempo, a gente nunca terá um tempo. A gente tem que fazer o tempo. E nós temos, e como foi citado, nós temos, por ser uma cidade pequena, nós nos conhecemos entre si. Nós temos aí as igrejas, nós temos aí esses templos, né? Tantas pessoas que podem nos dar suporte, como foi citado, né? O seu pastor, o seu padre, a comunidade que você serve, né? Se você for parar para pensar, ser igreja não é simplesmente estar em uma instituição. Ser igreja é permitir que através da sua vida o Espírito Santo seja levado a outras pessoas, e ser igreja é servir. Servir o seu vizinho, servir na sua escola, servir na comunidade de modo geral. Verdade, Nelson. E o nosso programa vai chegando ao fim. Quero te agradecer mais uma vez pela sua disposição em estar aqui com a gente e dizer a você que hoje é o dia, esse é o tempo. Eu quero deixar um versículo do Salmo 34, verso 8, que diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Que assim seja sobre a sua vida. Que Deus te dê forças, que você tome decisões pontuais e que você viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Até o próximo programa. Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.